Os gastos com previdência são as despesas que mais pesam nas contas do governo. A diferença entre o que foi arrecadado para pagar benefícios, aposentadorias e pensões e o que o governo federal teve que colocar a mais para honrar os compromissos do INSS, setor público e militares foi de 436 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro foi para cobrir o déficit da Previdência do INSS, mais de 320 bilhões de reais, 17 bilhões a mais do que em 2024. Para a Previdência dos servidores públicos, o governo teve que colocar mais de 62 bilhões de reais para fechar as contas, 7 bilhões a mais do que no ano passado. Para pagar aposentadorias e pensões dos militares das Forças Armadas, o governo teve que entrar com 53 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que em 2024. Quando se traça uma linha com o aumento dos gastos com o regime geral de previdência do INSS ao longo de uma década, o quadro é ainda mais preocupante. Em 2016, as despesas ficaram em 500 bilhões de reais. No ano passado, elas dobraram, ultrapassaram pela primeira vez a casa do trilhão de reais. O economista Leonardo Rolim afirma que uma nova reforma da Previdência do INSS é inevitável e urgente. Mais importante do ponto de vista fiscal é uma reforma previdenciária. Como eu falei, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, e a gente precisa ajustar o nosso regime e buscar mudar a forma de custeio, que é o antídoto para esse grande desafio demográfico que a gente tem. Se a gente tivesse agido mais cedo, seria mais fácil resolver o problema. Quanto mais a gente demora, mais envelhecido o país está, mais difícil é a solução, mais amargos vão ter que ser os remédios a serem adotados. Uma reforma na Previdência depende da vontade política do governo e do Congresso, assim como uma reforma administrativa que controle os supersalários e revise as carreiras dos servidores públicos. O deputado Pedro Paulo, do PSD, apresentou uma proposta de reforma e discutiu o texto ao longo do ano passado. O debate que mexe na Constituição foi adiado para este ano. E 2026 começa com uma pressão sobre os gastos públicos. Por lei, benefícios previdenciários e assistenciais acompanham o valor do salário mínimo. Eles aumentam na proporção do reajuste do mínimo. O governo Lula propôs e o Congresso aprovou a política de valorização do mínimo, que passou a prever aumento acima da inflação. De acordo com cálculos do próprio governo, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa da Seguridade Social sobe em cerca de 400 milhões de reais. O economista Rogério Nagamini afirma que essa situação é insustentável a curto prazo.